Bom dia, gente. Tudo bem? Eu me chamo Mariana, sou sócia e diretora de operações da Construflow. Bom dia, sou o Felipe, sou CTO da Autodoc. E aí, nos ajudem um pouquinho, vocês podem levantar a mão só para a gente ter certeza que vocês estão nos ouvindo, tá tudo certo? Boa, legal. Então, vamos lá. A gente está aqui hoje para contar para vocês um pouquinho de como que a gente simplifica a industrialização com o uso de IA. E vou começar aqui fazendo uma referência com o fogo. Eu juro que vocês já vão entender o que isso tem a ver com o tema da palestra. E convido vocês a pensarem como é que seria a nossa vida hoje sem o fogo. Provavelmente não teriam tantas mudanças aí hoje em dia, né? Mas pensa lá nos nossos avós, nos nossos bisavós, como que seria a vida deles sem o fogo? Provavelmente sim, teria um impacto muito grande aí no dia e na rotina deles. E aí, quando a gente pensa, né, logo quando a gente começou ali a ter o contato com isso, foram vários desafios, isso foi fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Imagina só, eu não posso me queimar, eu preciso aprender como é que eu acendo esse fogo, como é que eu transporto ele de um lugar para o outro, como é que eu uso para cozinhar alimentos para proteção e N maneiras de utilizar. Só que aí a gente entendeu que a partir do fogo eu consigo utilizar ele para gerar novas coisas, né? Como exemplo da energia. E aí, se a gente para pensar hoje, né, Felipe, a gente não usa tanto assim o fogo, mas ele foi o início para que a gente pudesse desbloquear várias outras coisas. Então, o que o BIM e a industrialização tem a ver com tudo isso? Na realidade, tem tudo a ver, porque todas essas são inovações, são tecnologias, de uma maneira que elas chegam de uma totalmente disruptiva no nosso dia, né? Ela muda totalmente o jogo, mas a gente começa a utilizar elas de forma incremental no nosso dia. Então, vamos fazer a referência aqui com o BIM para a gente fixar um pouquinho o início da ideia e seguir. Bom, lá no início, acredito que alguns aqui de vocês, me incluo junto nessa, a gente acreditou que ia ser só um botão e ia sair tudo de uma maneira automática, né? Orçamento, planejamento, quantitativos e por aí vai. Isso porque a gente encontrou o BIM como uma tecnologia disruptiva e focou direto no final, por exemplo, aqui o uso com gêmeos digitais. Só que o grande diferencial é a gente começar a colocar essa tecnologia no nosso dia a dia de uma maneira incremental. Então, aos poucos, eu vou habituando com ela, perdendo um pouco do receio de utilizar, ganhando confiança e maturidade no processo. E quando eu menos esperar, eu já vou estar utilizando ela de uma maneira disruptiva. Então, o objetivo aqui da nossa palestra hoje é muito nessa linha, contar um pouquinho para vocês como que a gente traz a industrialização cada vez mais para o nosso dia a dia, até que ela se torne uma ferramenta totalmente disruptiva e eu ganhe uma produtividade gigantesca. E da mesma forma com a IA. Então, passo a palavra aí para ti, Felipe. Não, legal, Mari. Eu gosto sempre de fazer um paralelo até de construção civil com o desenvolvimento de software. Então, quando a gente está falando de industrialização e inteligência artificial, a gente passa muito pelo uso de um software, né, pela digitalização da construção. Então, até mesmo quando a gente vai criar um software, a gente imagina já lá no final, né, qual é a última etapa. A gente precisa primeiro testar e validar hipóteses e ir construindo o produto. A mesma coisa quando a gente vai adotar uma nova tecnologia, então eu quero ir do ponto A ao B. Eu não preciso ir direto numa Ferrari. Eu posso primeiro ir de skate, olhar o terreno, conhecer, depois eu vou evoluindo, depois eu vou para um carro. E aí lá no final, quando eu já dominar totalmente o meu processo, quando eu dominar totalmente a necessidade, os problemas, as soluções, a gente incrementalmente vai mudando até a gente chegar ali na nossa Ferrari, no nosso carro. Então eu queria começar aqui com vocês falando um pouquinho de industrialização. Quem aqui, levanta a mão, já tem sua obra industrializada? Bom, pouca gente levanta a mão,
Mas aqui eu queria trazer até uma reflexão. Se a gente usa bloco cerâmico, se vocês já utilizam aço cortado e dobrado, se já utilizam kit elétrico, drywall, então tudo isso é uma evolução, é uma industrialização. Então vocês já estão utilizando industrialização de forma incremental. E aí entra muito uma confusão, né, Mari? De fato, passei para mim. Pode passar, Vicente. A gente confunde muito industrialização com robotização. Então, quando a gente pensa, minha obra para ser industrializada, ela tem que ter um monte de robôs, como se fosse uma linha de montagem de carros, mas na verdade não é isso. Quando a gente tem processos industrializados, a gente consegue tirar lá da frente de serviço a mão de obra, levar isso para uma fábrica para fazer corte e dobra, para não ter que construir o meu tijolo, o meu bloco de cerâmica lá dentro do canteiro, eu já compro ele pronto. Antigamente a gente tinha que construir lá dentro da obra ele. Então, hoje em dia é loucura, né? Pensar em fazer isso no canteiro é um isso já é absurdo. industrialização. E aí eu vou pegar agora, trazer aqui como exemplo de industrialização incremental. Vamos pegar o caso do Japão. Na Segunda Guerra teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, destruiu uma cidade inteira, tiveram milhões de mortes. E o Japão precisava ser reconstruído naquela época. E aí existia um problema, né? Eles não tinham material, eles não tinham mão de obra necessária, e eles precisavam ser rápidos. E aí, diante dessa dor, então, super importante a gente sempre entender o problema, onde que a gente está inserido, a gente começa a poder pensar em solução. Então, nessa época, foi onde a gente começou a surgir o Lean Construction, toda a parte de método de produção Toyota, Kaizen, toda a parte de qualidade. Isso tudo foi através de uma dor. Então, a gente entendeu que existia um problema. Diante desse problema, foi pensado numa solução. Então, as melhores soluções, elas sempre nascem através de um problema. Acho que aqui fica uma dica, né, tanto para industrialização quanto IA, que é a gente sempre precisa começar pelo problema. Nunca ir direto na solução, porque, enfim, não adianta eu falar que eu quero utilizar a industrialização na minha obra e nem saber de fato onde que está doendo mais e onde que eu consigo ter um ganho, tanto financeiro, de tempo, e a mesma coisa em relação à IA, né? Exato. E aí a gente tem aqui um frameworkzinho que a gente vai trazer para vocês, onde a gente identifica o problema e aí a gente vê se a solução que a gente está trazendo ela está adequada ao problema. Então, a gente tem quais são os problemas hoje que a gente tem na construção civil? Baixa produtividade, então a produtividade ela está estagnada. A gente tem um desperdício grande de materiais, então as obras ainda geram muito resíduo. A gente tem uma escassez de mão de obra, então a mão de obra ela está cada vez mais escassa. A gente tem competido construção civil com iFood, Uber, todas essas novas formas de emprego que existem no Brasil e no mundo, além do envelhecimento da mão de obra na construção, que causa baixa produtividade. E o mundo está cada vez mais imediatista, a gente tem cada vez mais urgência, prazos são curtos. Então, esses são os problemas que a gente tem na construção civil. E aí, como é que a gente pode começar incrementalmente a atacar esses problemas? Então, aqui só mais um dado, né, que a nossa produtividade, para chancelar ali que é um problema, ela está próxima dos níveis de 1930, isso nos Estados Unidos, então, e na construção residencial, então ela teve muito pouca evolução desde essa época. E aí vieram algumas soluções. Então, por exemplo, o aço cortado e dobrado, ele veio para resolver uma dor existente. Ele tem um processo mais rápido, beleza, a gente faz o check ali no primeiro bloco. Ele tem desperdício inexistente, porque o aço já vem pronto, não tem sobras na obra, não fica nada lá de resíduo. Depende menos de profissionais especializados, eu não tenho que ter a pessoa especializada no corte e dobra lá dentro do meu canteiro, isso já vai chegar pronto. E eu vou eliminar etapas, então eu estou, de fato, diminuindo os ciclos dentro da minha obra, estou trazendo inovação. Então, quem já usa aço cortado dobrado começou a industrialização de forma incremental. E aqui
Estou trazendo uma outra solução de industrialização, que é Simple Wall, uma marca alemã, onde a gente tem toda a parte de paredes pré-montadas, instalações elétricas, isso reduz a locação, esse aumento da produção tradicional, outras paredes dentro de uma fábrica, ao método tradicional. Então, a solução Simple Wall é considerada, a gente está resolvendo um problema, vamos botar aqui no framework. Então, a gente antecipou o cronograma, então, em vez de demorar, a gente está levando a metade do tempo para colocar as paredes lá dentro do canteiro. Zero resíduo, então eu não preciso mais trabalhar com toda a parte de fiação, hidráulica, então isso gera um resíduo muito grande dentro do canteiro. Eu tenho a metade de mão de obra necessária, então vou reduzir metade da minha mão de obra especializada e eu vou começar a ter somente montadores dentro do canteiro. E, consequentemente, isso reduz o custo dessa fase, né? Então, a gente vai reduzir aí, tanto com desperdício de material e mão de obra, a gente vai ter uma redução significativa aí dos custos. E aqui vem uma dica muito grande, quando a gente pensa em industrialização, a gente não pode pensar nela no final. Lembra que a gente falou que tem que ser incremental, a gente tem que entender as etapas, e ela tem que começar no projeto, que é a fase onde a gente pode experimentar, vai analisar cenários e vai fazer com que a industrialização seja viabilizada no canteiro, né? Eu concordo muito contigo, Felipe. Inclusive, em alguma das palestras aqui anteriores foi dito isso, né? De que a industrialização, ela começa no projeto e é totalmente real. Só que a minha experiência no dia a dia, quando eu converso com clientes, enfim, é que, poxa, mas a construção civil, ela não existe um padrão, é muito complexa, eu não consigo replicar projetos, né, em diferentes empreendimentos, e aí esse é o motivo que eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Talvez eu não consiga industrializar o projeto em uma única tacada do empreendimento como um todo, mas eu consigo fazer isso de maneiras incrementais. Se eu isolo aqui, por exemplo, um ambiente específico. Então, eu trouxe 2 banheiros. Vejam aqui que na esquerda da tela, desculpa, gente, eu sou canhota, né? Então, sempre dá aquela dúvida, mas esquerda da tela, a prancha aqui, enfim, a unidade de 100 metros quadrados, à direita de 300. Vejam que são unidades habitacionais bem diferentes quando a gente fala no padrão construtivo disso, né? E, poxa, se a gente analisa aqui a posição das coisas, eu tenho pia, vaso, chuveiro, no de 100 metros quadrados, e logo ali ao lado também, pia, vaso e chuveiro. Então, qual que é a complexidade disso? Se eu começo a me atentar que eu tenho, sim, similaridades entre diferentes projetos, eu consigo utilizar isso para, talvez, industrializar o banheiro, né? Quem sabe através da Simple Wall, enfim, de outras maneiras, mas talvez eu não vou ter o meu projeto industrializado de uma maneira como um todo, e esse é um ponto de partida para que logo lá na frente eu consiga isso, encontrar essa semelhança, sempre começando pelo meu problema, para encontrar a solução. E talvez esse tipo de problema aconteça porque normalmente isso está descrito em algum briefing, em alguma diretriz, né? Como que eu tenho que seguir aqui determinado item do projeto. Só que quanto tempo a gente leva para discutir a posição do ralo do banheiro, por exemplo, né? Algo que já deveria estar aqui estipulado nas diretrizes, mas sempre tem alguma alteração aí no meio do caminho. Talvez porque esse documento está nesse formato. E isso é muito clássico, quando a gente chega e conversa aqui com diferentes empresas. Esse é um briefing real, um documento não estruturado, tem inúmeras revisões, mais de 80 revisões, várias linhas e, poxa, cansa só de olhar, né? Eu começar a estudar isso, imagina se colocando no lugar do projetista, de que ele atende vários clientes diferentes, então é um briefing por padrão aqui de cliente. Isso começa a sair do controle. Então, bom, vamos lá. Hoje, quando a gente analisa os nossos dados aí da ConstruFlow,
40% dos problemas são devidos à falta de clareza na informação. E aí eu estou falando de um banco de dados de quase 1 milhão de erros de projeto. E por que isso acontece, né? Talvez é falta de tempo que eu tenho para conseguir fazer a gestão dos empreendimentos, das incompatibilidades. Será que é falta de mão de obra qualificada? Todo mundo fala que a nova geração não sabe muito bem como se comunicar, que é uma falha, me incluo nessa, viu? Então, será que é realmente isso? A gente não sabe, para ser sincera, mas foi a partir dessas dores que a gente foi identificando no mercado que a gente lançou algumas funcionalidades na ConstruFlow, utilizando a inteligência artificial, para trazer essa maneira mais incremental no dia a dia e que vocês possam ter um ganho muito grande aqui. Então, de novo, a gente analisou o nosso banco de dados e entendeu que tem diferentes maneiras de eu conseguir resolver os meus problemas de projeto muito mais rápido, né? Havia uma discrepância entre eles. Estudando esses dados, a gente fez um prompt aqui específico que você escreve o apontamento, muito simples, aperta num botãozinho ali de melhorar texto e ele já reescreve isso de uma maneira estruturada e você pode apenas concordar com o item e com certeza ele já vem em tópicos, com verbo de ação, então N formas aqui para que eu auxilie nessa rotina. E aí, quando a gente para pensar, na palestra antes aqui do Stepan também, ele disse, mas quando eu preciso buscar por um documento, por exemplo, não, é rapidinho, eu levo 20 minutos. E aí, depois eu encontro o documento, depois desses 20 minutos, e ainda tenho que ir lá buscar onde que está a informação dentro dele. Então, vocês já pararam para se dar conta que hoje, um dia da semana, ele é perdido só buscando informações. E ainda, metade desse tempo, a gente passa buscando informação que nem existe. Então, poxa, eu estou rasgando meu tempo literalmente colocando fora, né? Foi nisso também que a gente criou aqui o ConstruFlow Smart Docs. E agora, uma super novidade, ele está integrado com o banco de dados aí do Autodoc também. E é tão simples quanto eu ir no WhatsApp do coleguinha e perguntar onde é que está aquele documento, onde é que está aquela informação, que eu sei que está armazenado em algum lugar, mas eu estou com preguiça de procurar e é mais rápido eu vim aqui no Felipe perguntar para ele. Então, aqui é um exemplo muito prático, né? Bom dia, Mariana. Não sei em qual planta está a informação do lavabo. Peguei o que eu recebi ali no WhatsApp, colei aqui. Ele já me traz essa informação toda estruturada, com todos os dados. Eu já consigo checar qual é a referência disso, né? Então, ali naqueles numerozinhos, ele me traz a página, o trecho de onde foi tirado isso. E aí eu consigo ter essa informação de uma maneira muito fácil, rápida, confiável, baseada nos meus documentos, nas minhas informações. Trouxe aqui alguns exemplos mais práticos também, para ficar aqui na cabeça de vocês. Então, poxa, quando a engenharia pede algumas plantas como documento, né? Muito fácil, eles querem esse pacote aí de plantas completas. Já o mestre, ele só quer uma informação específica que está dentro daquele documento. Outra situação, quando a engenharia pede por um modelo BIM, eu quero aquele modelo federado para extrair alguns quantitativos, né? Enfim, dar sequência do meu trabalho e talvez o mestre só quer uma vista detalhada da parede. Cara, se eu entregar o modelo na mão dele, nesse momento, talvez eu estou mais complicando a vida dele do que ajudando. Então, é a gente focar no problema para encontrar como que eu soluciono e trago agilidade para isso. Outro exemplo aqui, por fim, super prático, é a questão do rodapé, né? A engenharia vai querer isso para checar alguma especificação, uma quantidade, organizar ali a questão de custos, e o mestre lá no canteiro, ele só quer saber as dimensões e o local que ele precisa executar isso. Então, gente, falando aqui, né, e fechando esse ciclo, de todas as maneiras e tecnologias, a gente sempre tem que pensar como que eu começo isso incrementalmente no meu dia a dia e aí eu torno isso disruptivo em um piscar de olhos, né? Isso vai entrando na minha rotina e fica muito prático, fácil e me desperta também curiosidade de eu ir atacando outras áreas. E aí vem uma pergunta, já fechando aqui. Onde estão armazenadas as informações da sua empresa? Então, estão no Excel, estão no e-mail, estão no Project, estão
A ideia, o que a gente está trabalhando, o que essa integração com o Flow é de fato uma plataforma única, Autodoc hoje é uma plataforma única, onde a gente armazena todos os documentos da sua empresa para você usar isso como um data lake estruturado e então poder começar a fazer pergunta. Então, pergunta sobre o cronograma, sobre o orçamento, como é que eu cruzo um orçamento com a planta, como é que estão meus contratos com os empreiteiros. Então, todas essas informações dentro de um único local, junto com o Smart Docs, acaba ficando super poderoso e incrementalmente a gente vai trazendo inovação, inteligência artificial dentro da nossa empresa. Perfeito. Então, fechando, né, indo lá no início, a gente está hoje com a IA quando a gente descobriu o fogo e com certeza daqui para frente a gente vai descobrir como fazer várias outras coisas a partir dela e pode ser que logo aí eu nem esteja mais utilizando IA porque veio outra tecnologia e substituiu ela. Então, pessoal, o que eu faço com esse fogo hoje, né? Quem eu quero ser perante a tudo isso? A pessoa que se queimou com o fogo, aquela que ficou com medo de utilizar ele, perdeu o timing ali, ele apagou. Ou a que jogou um balde de água fria, eu quero mais apagar esse fogo. Ou eu utilizei ele a meu favor, gerei novas oportunidades, descobri como é que eu faço uma tocha a partir dele e iluminei aí um caminho novo. Aqui nesse QR Code, a gente está sorteando 3 Power Banks ali no stand do Autodoc. Nós estamos juntos, fiquem à vontade para capturar ele. Pós-almoço, a gente já vai divulgar os ganhadores e aí entregamos para vocês. Estou vendo algumas pessoas com telefone aí. Dá espaço aí, Mari. Eita, desculpa, gente. Gente, obrigado. Tem algumas dicas também. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Estamos no stand ali à disposição para dúvidas e a gente bater um papo. Fechando. Muito obrigada, pessoal. Valeu.